Vem comigo que eu vou deixar vocês aí informados de tudo que está acontecendo no nosso Mengão mais querido do Brasil. Antes disso, eu queria convidar você aí que não é inscrito no canal, gente. Por favor, se inscreve, botãozinho vermelho aqui, escrito inscreva-se. Inscreve no canal, dá essa moral aí, não paga nada e ajuda aqui o nosso crescimento aqui. E compartilha esse vídeo também, para que mais pessoas possam também conhecer o nosso trabalho. E deixe o seu like, ativa o sininho das notificações também, que é importante que toda vez que sair um vídeo aqui, você vai receberá em primeira mão aí, tá? As informações do nosso Mengão mais querido do Brasil. Bom, gente, todo mundo sabe aí que ontem o Jorge Sampaoli, o treinador aí do Flamengo, não é mais o treinador do Flamengo. Hoje, quem está dirigindo o Flamengo é o Mário Jorge, o técnico do time sub-20 do Flamengo. Uma coisa que o nosso presidente aí, o Landim, não queria que acontecesse, né? O Landim não queria demitir o Sampaoli para que o Mário Jorge pudesse assumir o Flamengo interinamente, né? A ideia não era essa, só que acabou que saiu um pouco aí da mão dele, esse controle aí no Landim. Infelizmente, depois aí de 4 dias que o Flamengo, infelizmente, conseguiu perder o título da Copa do Brasil, o Jorge Sampaoli foi demitido e o Flamengo está sem técnico hoje, né? Como eu falei, o Mário Jorge está assumindo, está treinando o Flamengo hoje, e até o Flamengo assim oficializar um novo treinador, que todo mundo sabe que a ideia é que o Tite assume o Flamengo. Apesar de que o Tite tem proposta do time dos Estados Unidos, né? Mas a gente tem que aguardar as coisas acontecer primeiro. Tem proposta, eu vejo o Flamengo muito maior, né, do que o time lá dos Estados Unidos, sem comparação. Vai depender muito hoje do Tite, se caso, por exemplo, ele quer treinar num time grande, né, no Brasil, que é o Flamengo, do que treinar num time dos Estados Unidos, que não vai ter pressão. O time dos Estados Unidos ele vai ter descanso, vai ter folga, vai aproveitar os Estados Unidos, o local, não vai ter essa pressão que tem no Flamengo hoje, né? Uma pressão que a cobrança que a gente sabe que se o Flamengo não ir bem em primeiro, segundo, terceiro, quarto jogos, a pressão é muito grande. Hoje, porque o Flamengo tem investimento, o Flamengo tem um bom time, hoje é o melhor time, apesar de não estar vivendo um bom momento, mas é o melhor time da América, tem o melhor elenco, então muitas coisas ali precisa ser revista, né? Porque se você tem um bom time, você tem um bom elenco e o time não produzir da maneira que se espera de um time caríssimo, de mais de 30 milhões a folha salarial do Flamengo mensal, né? Mais de 30 milhões, então é um time que tem que dar resultado. É um time hoje que está em 7º lugar do Brasileiro, a 11 pontos de diferença do Botafogo, a 4 do Palmeiras, mas o Flamengo hoje, pelo que tem investimento que tem feito, não deveria estar em 7º lugar no Campeonato Brasileiro. Isso reflete a má administração aí dessa era Landim aí, né? Ou seja, desde quando o Landim assumiu o Flamengo em 2019, são 9 treinadores diferentes. 9. É uma multa de quase 50 milhões que o Flamengo paga só de multa de treinadores. Ou seja, vai ser o 10º treinador quando o Flamengo oficializar aí quem será o próximo treinador. Tudo indica que seja o Tite, né? O Tite estava de férias no Sul, chegou ao Rio de Janeiro e agora, com a demissão do Jorge Sampaoli, oficializado pelo Clube de Regatas do Flamengo, o Flamengo está sem técnico, pode agora fechar negócio com o Tite, né? Já não é mais antiético. Inclusive, galera, a demissão do Jorge Sampaoli foi ontem. De que maneira? 6 minutinhos, deu lá no hotel, rapidinho, nem almoço teve nada, só chegou lá, fez uma reunião de 5, 6 minutos e falou, assina aqui que o Jorge Sampaoli não fará mais parte do Flamengo. Então, gente, foi uma coisa absurda, foi uma coisa louca. Inclusive não estava, o Jorge Sampaoli não estava, e nem o Landim, nem Marcos Braz, nem Espíndola já não estava nesse hotel. Foi as partes, o staff o empresário, né, do Sampaoli, e mais o pessoal do Flamengo que participa, que faz parte da cúpula aí dessa questão dos contratos aí do Flamengo. Que chegou lá, mandou assinar, assinou e tchau, tchau, bye, bye. Foi tarde, né? Infelizmente, o Jorge Sampaoli tinha um mau relacionamento com o clube, com o time. Só tinha um bom relacionamento com o Landim, que foi o que queria ele lá, que queria que ele ficasse. E, como por exemplo, com o Marcos Braz e o Espíndola, ele não tinha um bom relacionamento. Então, assim, o clima estava muito difícil, muito pesado.
É um bom técnico, já foi campeão com o Chile, né? Já foi campeão, fez bons trabalhos, foi técnico da seleção argentina, mas infelizmente não fez um bom trabalho no Flamengo. A pressão no Flamengo é muito grande e falta também de, se você não conseguir ter um bom relacionamento com algumas partes ali, principalmente os vice-presidentes, principalmente os jogadores, no caso, né? Os jogadores em si, se você não tiver um bom relacionamento, fica difícil falar a mesma língua. Foi o que estava acontecendo. Mesmo assim, o Flamengo, com toda essa situação toda, né, chegou aí na final, mas é muito pouco pelo que a gente espera do Flamengo. O importante agora é que o São Paulo saiu e agora a gente aguarda aí a nova confirmação do Flamengo de quem vai assumir o Flamengo. As coisas que indicam é que o Tite seja o técnico do Flamengo aí. Porém, o que o Tite disse que queria treinar o Flamengo, já mostrou interesse, já disse sim o Flamengo, porém ele queria treinar o Flamengo só a partir do ano que vem, né? Só que ele começar esse trabalho, mesmo que está na situação que está, é uma forma de ele começar a conhecer. Ele já conhece bastante jogadores ali, porque ele já convocou esses jogadores na seleção, quando ele estava na seleção. Então ele convocou esses jogadores, muitos jogadores do Flamengo, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, alguns jogadores, Santos, o goleiro. Então alguns jogadores ele já convocou, então ele conhece os jogadores, tem um relacionamento bom com esses jogadores, e aí a ideia é trabalhar com os outros jogadores também para que traga esses jogadores, motive esses jogadores, mostre a importância dos jogadores para os campeonatos, né, de ele ter que doar, se jogar, a cobrança que é. Então o Tite, a gente não vai julgar aqui, porque, por exemplo, a gente achou que o São Paulo seria um bom treinador, certo? Estamos São Paulizado, né? Estamos renatilizados, sei lá. Então vem muito isso. Então por que não dar uma oportunidade para o Tite, um treinador brasileiro, um treinador campeão, o último campeão mundial com o Corinthians, foi campeão também com o Corinthians brasileiro. Então assim, é um técnico campeão, não deu sorte na seleção brasileira, infelizmente, em 2018 e 2022, né? Foi um fiasco. Mas o Tite treinando um clube todos os dias ali, trabalhando, é diferente do que treinar a seleção, que você reúne uma vez ou outra, né, e tem alguns dias só para treinar. Então o Tite dentro do clube, trabalhando, vendo quais são os problemas que o Flamengo tem, ajustando alguns pontos que precisam ser ajustados, né, e recuperar alguns jogadores que precisam ser recuperados. Então assim, eu tenho uma grande expectativa de que o Tite faça um bom trabalho no Flamengo, é o que nós esperamos, assim como o Dorival fez ano passado, quando o Paulo Souza deixou o Flamengo acabado, e o Dorival veio e conseguiu resgatar a qualidade do Flamengo, sendo campeão tanto da Libertadores e da Copa do Brasil. Onde foi um erro dessa diretoria de ter mandado o Dorival embora e ter contratado o Vitor Pereira, e aí veio a queda do Flamengo, né? O Flamengo já vem em queda desde 2020, né? Vem aí oscilando demais, desde quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo. Espero agora que o Flamengo consiga entrar no trilho, né? Sabemos também que enquanto esse dirigente aí, Marcos Braz Espino, continuar no Flamengo, e vai ficar também difícil, né? Porque existe uma situação dentro do Flamengo, ou seja, a incompetência desses dirigentes aí, tanto, por exemplo, para conseguir mandar um treinador embora, para conseguir contratar um treinador. Então, assim, nessas mais de quase 50, são 46 ou 47 milhões de multa para treinadores, já vai ser o 10º treinador nessa era Landim. Então, ou seja, isso demonstra o amadorismo na direção do Flamengo, essa administração horrível que o Flamengo tem feito. Na parte financeira tem sido muito boa, né? Mas infelizmente nessa parte, principalmente do futebol do Flamengo, tem deixado muito a desejar. Então às vezes o Flamengo precisa rever essas coisas e ajustar, porque precisa ser ajustado para que o Flamengo não fique passando vergonha da maneira que tem passado vergonha, fazendo contratações erradas e não contratando quem deveria contratar para ajudar no Flamengo, nesse futebol do Flamengo. Bom, galera, Flamengo amanhã tem jogo, tá? Sábado, 4 horas da tarde, no Maracanã, contra o Bahia. O Flamengo joga amanhã. Provavelmente o Mário Jorge vai estar à frente do Flamengo nesse jogo. E pode ser que o Tite seja contratado e assuma um time para disputar contra o Corinthians. O Corinthians, exatamente, em Itaquera. Você imagina isso? O Corinthians, gente. O Tite tem uma grande referência, né, no Corinthians, ganhou tudo lá. E chegar no Itaquerão,
jogar contra o Corinthians e Tite lá na beira do campo, não no lado do Corinthians, mas do lado do Flamengo. Até porque o Corinthians demitiu o Vanderlei Luxemburgo, mas contratou o Mano Menezes, né? Então, assim, os caras demitem rápido e contratam rápido. O Flamengo não, o Flamengo tudo ao contrário, é uma bagunça. Então, assim, pode ser isso, tá, galera? Pode ser que o Tite seja contratado e esteja à frente no jogo contra o Corinthians. Você imagina como a torcida do Corinthians vai tratar o Tite, né? Vai vaiar, vai falar traíra, vai falar um monte de coisa. É o que eles fazem. Mas é isso aí, galera. Tenha aí uma ótima sexta-feira, tá? Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ajudar o trabalho aqui, tá bom? Um grande abraço aí do Nenê. Abraço.